Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos abordar a antropogênese. O que seria a antropogênese? Nada mais do que a evolução humana. Desde os primeiros hominídeos, que se tem registro, até o ser humano dos dias atuais, passaram cerca de 7 milhões de anos. Que a gente observa aqui como se fizesse uma linha do tempo, a gente vai observando uma série de mudanças de características, desde o aspecto dos primatas, de um modo geral, a questão de sermos placentários, sermos mamíferos, e chegar no suprassumo, que são pessoas com um alto poder cognitivo. Quando eu me refiro ao termo humano, eu me refiro à questão biológica. Eu me refiro à evolução humana, ao Homo sapiens, gênero Homo, espécie sapiens, sabedoria. Entre os nossos antepassados, que é o Australopithecus, até o homem atual, se passou cerca de 2,3, 2,4 bilhões de anos. Mas aí vocês vão me questionar, professora, quem foi o ser que deu origem aos hominídeos? O que aconteceu? Pela classificação biológica, nós somos mamíferos e pertencemos à mesma ordem dos gorilas, chimpanzés, macacos, ou seja, nós somos primatas. Primata é todo ser que tem 5 dedos, 4 dedos numa direção e um fazendo oposição aos demais. Para quê? Capacidade de pinça, ou seja, pegar objetos, pular de um galho para o outro. E aí o que aconteceu? Surgiu um ser que sofreu uma mutação e esse ser passou essa característica, essa mutação à frente. Mas o que seria essa mutação? O encéfalo, a caixa encefálica. Claro que nós temos outras características que nos colocam até na frente de outras classes biológicas, como o fato de sermos bípedes, a questão de ter menos pelos, e o grande avanço seria a caixa encefálica maior. Então, a esse ser nós chamamos de elo perdido. Tá? Bem importante memorizar esse termo aqui. Então, se acredita que o elo perdido seja esse crânio, que ele data cerca de 13 milhões de anos atrás. Ele foi encontrado no Quênia em 2014. O nome é um pouco estranho, Alese, e revela uma certa proximidade na aparência, quanto dos primatas, quanto dos seres humanos. Quando eu abordo o tema evolução humana, vocês podem observando ali a mudança da estrutura da face, além da estrutura corpórea, eu tenho que abordar um termo bastante importante, a hominização. O que nos tornou humanos? Está registrado aqui no slide, o longo e lento processo de evolução dos nossos antepassados. Darwin já dizia, não é o mais forte que sobrevive, mas o que melhor se adapta às mudanças. Mas a ciência que estuda o contexto da evolução humana é o neodarwinismo, porque Darwin não consegue complementar, não consegue fazer com que a sua ideia sobre evolução aflorasse, justamente porque faltava o complemento, faltava o item da explicação da variabilidade genética. E com isso, o neodarwinismo conseguiu tampar essa lacuna. As pesquisas arqueológicas, antropológicas, indicam que o primeiro hominídeo, nosso parente mais antigo, ele surgiu há cerca de 3 milhões de anos atrás, até chegar ao nosso Homo sapiens atual.
o Homo sapiens ele surgiu por volta de uns 100 mil anos. Essas datas elas são aproximadas. As opiniões científicas, né, neodarwinistas, elas têm algumas ideias afins, né? Da hipótese da origem única, né, que o berço da humanidade teoricamente seria a África, né? O termo Australopithecus quer dizer macaco do sul, então o fóssil mais antigo é encontrado na África, mas tem outras vertentes, outras hipóteses da questão multirregional, né? O fato de sermos bípedes facilita algumas características. A visão binocular, né, amplia os horizontes. O fato do homem andar sobre duas patas deixa as de cima livres, né? E o ombro, a clavícula tem uma importância muito grande para carregar objetos. E o que mais, pessoal? A questão da evolução da massa encefálica. Tá? Então, aqui nós temos como se fosse um timeline da linha do tempo na evolução humana. Tá? Então, desde o macaco do sul, né, o Homo habilis, aqui o homem já começou a chamar para perto dele os animais. O Homo erectus já tinha uma certa robustez. O Homo de Neandertal é o mais forte, né? E o Homo sapiens, que é o homem presente atual. Então, quando eu falo dos registros arqueológicos, né, o fóssil que dá uma analogia aos hominídeos é o Ramidus. Né? Ele viveu em torno de 4,5 a 4,3 milhões de anos atrás, foi encontrado na Etiópia, tinha sinais de bipedismo, né? Também escalava árvores em virtude das falanges serem bem desenvolvidas, a gente verifica essa característica. Mas quanto à alimentação, ele já era onívoro. Falando em classificação, eu não posso fugir da classificação biológica. Quando eu falo da classificação biológica, eu vou lembrar as categorias taxonômicas de Linneu, né? O reino, obviamente, animal. O filo, os cordados, aqueles que têm uma notocorda, né? Uma série de ossos empilhados sobre uns sobre os outros, formando as vértebras. Né? Aí o subfilo vertebrados, ou seja, seres com ossos. A classe dos mamíferos, aqueles seres que têm um elo de ligação com a mãe, ao cuidado parental, mesmo depois que a cria nasce. A ordem é primata, ou seja, 5 dedos das mãos, capacidade prênsil. Família, a família dos hominídeos. E aqui está a característica, sobre 2 patas. Né? O gênero, Homo, aí o nome humano, né? Espécie sapiens, lembrando que nós somos a única espécie que existe da evolução humana, tá? As outras espécies foram extintas. Entre os bípedes, né, há algumas vantagens, como eu já mencionei, a visão binocular, né, amplia os horizontes, os dedos oponíveis, 4 numa direção, 1 fazendo oposição para garantir a capacidade de pinça, a clavícula, né, formando como se fosse um cabide, as mãos livres, né, uma vez que anda só sobre 2 patas, deixando a mão habilidosa para objetos, uma vida familiar, como eu comentei, né, cuidado parental. Uma vez que manipulava objetos, já manipulava fogo, então a necessidade de dentes menos desenvolvidos, como tinha já habilidade para fazer alguns objetos, o crânio foi aumentando. Quanto mais comia, mais o crânio crescia, mais cognitivamente eficaz ficava. A postura ereta, né? As mãos livres, né? E aí o salto quântico da evolução humana.
a capacidade de comunicação, a capacidade da fala. Provavelmente isso foi o que, segundo o autor do livro Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, né, Yuval Harari, ele comenta, né, que a Terra pode ter sido uma arena biológica entre as espécies. Provavelmente o Homo sapiens trocou saliva e DNA com outras espécies, como erectus e outras espécies. Porém, foi a nossa espécie que sobreviveu, talvez pela questão cognitiva, né, a questão principalmente do desenvolvimento da fala, e talvez por questão competitiva mesmo, né, por questão até mesmo violenta, né, mas aí requer ainda mais estudos. É uma sugestão de livro para quem gosta de ler o quesito social, histórico e biológico, né? Esse livro é uma boa recomendação do Yuval Harari, ok? O Hard seria o fóssil mais antigo, né, do hominídeo, foi encontrado na Etiópia em 94, então como vocês observam, desde a década de 70 para cá que o contexto da evolução humana ele tem mais subsídios, né? O Ramidus em volta de 4,4 milhões de anos atrás, né? A gente observa algumas características que a evolução demonstra em outros fósseis. Quando eu falo no Australopithecus, aí eu falo Australopithecus, o macaco do sul, né? E aí nós temos algumas escavações em que foi encontrado um fóssil quase completo, né? Você pode observar aqui, né? Aqui nós temos a Lucy, ela foi encontrada em 74, no momento da escavação, ela foi denominada Lucy em virtude de uma música dos Beatles, né, que tocava na rádio no momento, né, se referia ao nome Lucy. Obviamente, em questão aonde estava uma região quente, necessitava de uma capacidade de melanina maior, então traços negros, negroides, né? O crânio ele é pequeno, 430 milímetros cúbicos, né? Ou 430 ml. Ela era baixinha, 1,10 m, 23 quilos. Viveu há cerca de 3,5 milhões de anos atrás. E era uma fêmea, então eles deram o nome de Lucy, né? Depois vai aparecer o Homo habilis, o Homo erectus, que a gente já vai ver em seguida. O Australopithecus afarensis, né, viveu na África, né, também tinha uma baixa estatura, os homens em torno de 1,5 m, as mulheres 1,10 m, eram leves, né, pesavam entre 30 e 40 quilos. O crânio já era um pouquinho maior, né, em relação à Lucy, né, mas entre o Australopithecus e o macaco do sul, realmente a Lucy é o fóssil mais conhecido em virtude da nomenclatura, né? Até por causa dos Beatles, né? O próximo componente a formar a evolução humana, a próxima espécie, é o Homo habilis, o homem habilidoso. Os fósseis datam a proximidade de 2,4 milhões de anos atrás, o volume craniano um pouquinho mais desenvolvido, cerca de 600 a 700 centímetros cúbicos. Ele já tinha habilidade, claro que rudimentar, né, para montar objetos com pedras e ossos. E o Homo habilis foi ele que se aproximou dos animais, né, para trazer o cachorro para auxiliar na caça, né? Então ele já começou a ter uma questão cognitiva mais desenvolvida. Também eles eram baixinhos, né, onívoros, e faziam objetos toscos, é claro, né, em pedra, madeira, pedra lascada no caso, ossos. E aí vem alguém um pouco mais inteligente, uma espécie um pouco mais inteligente, que é o Homo erectus. É uma posição
mais elevada, né, um pouco mais robusto. Acredita-se que o Homo erectus seriam os chineses, os orientais, né? O DNA tem uma certa similaridade. Eles já tinham, né, aperfeiçoado a questão de produzir artefatos, objetos, e o cérebro maior, e eles já dominavam o fogo, né? Imaginava-se que talvez pela questão da alimentação, né, uma carne cozida, né, assada no caso, é bem mais apetitosa que uma carne crua. E esse grupo já começou a inserir na sua alimentação raízes, né, o que levava muito tempo para digerir raízes cruas, né, o fato de manipular o fogo, eles já tinham esse conhecimento, então já se tornaram maiores fisicamente, até por causa da alimentação. E também, né, a questão, uma coisa ajuda o outro, né? Quanto mais come, maior o cérebro ficava. Quanto maior o cérebro ficava, mais inteligente, mais cognitivamente eficaz. E aí surge a maior espécie, né, que seria o homem de Neandertal. Neandertal é um lago na Alemanha, onde foi encontrado uma ossada. Então ele viveu na Europa, no Oriente Médio e em partes ocidental da Ásia. Eles já tinham ferramentas um pouco mais sofisticadas, eles já usavam a pele dos animais para se aquecer do frio, tinham um certo grau de organização social, nós somos seres sociais, o volume craniano é grande, é em torno de 1,2 kg a 1,7 kg. Hoje em dia, o cérebro das mulheres está em torno de 1,2 kg e dos homens 1,4 kg. Então, eles tinham um crânio, né, uma massa encefálica maior. Mas isso não garantiu para eles a sobrevivência. E aí nós vamos chegar na última espécie, nos sobreviventes, que é o Homo sapiens, o homem que detém a sabedoria. Então, eles já fabricavam ferramentas mais sofisticadas, variadas, já tinha a questão dos trabalhos artísticos, né, a pintura rupestre, né, a gente pode verificar. Tem uma caverna na França que tem o sinal de uma mão, né, fazer uma analogia, estive aqui. Então, o crânio ele é um pouco menor, basicamente o volume craniano atual. Aproximadamente 200 mil anos atrás, que surgiu o Homo sapiens, né? Começou a inserir rituais, né? A questão dos rituais, o culto aos deuses, a questão dos ritos de enterrar os mortos, né? Obviamente surgiram as primeiras obras de arte, né? Pinturas, manipular o barro. E aí nós entramos em algo bem interessante, que é o fóssil brasileiro. Né? Nós temos um fóssil, o nome do fóssil brasileiro é Luzia. Eu já falei na aula anterior, mas é importante reforçar. Tem cerca de 2.500 anos, há 13 mil anos atrás, de 12.500 a 13 mil anos atrás. Ela foi bastante discutida, né, porque mexeu em alguns questionamentos das teorias do homem que migrou para as Américas. Né. Foi encontrada nos anos 70, na Lapa Vermelha, na gruta do município de Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, o fóssil brasileiro, né, aqui foi feito a montagem de como seria a aparência dela. Né? Então, a ossada, obviamente, ela está incompleta, ela é parcial, mas dá para ver, montando ali pelos traços dos ossos, né? O occipital bem desenvolvido, o maxilar já não era tão desenvolvido. Do suprassumo da evolução humana, desde os australopitecos, safarenses, o Rudolf, o que nós observamos é o aumento da caixa encefálica,
o suprassumo da evolução é o aumento da caixa encefálica, tá? Quando eu falo em evolucionismo, em neodarwinismo, né, quando Darwin chocou o mundo com a teoria dele, afirmando que os primatas e o ser humano tinham um certo elo de ligação, teriam um elo na questão evolutiva, ele chocou o mundo. A Igreja Católica, né, criticou muito, né, pelo fato da teoria do criacionismo. Mas com o neodarwinismo, a questão genética provou que nós somos 98% compatíveis no DNA. Então, os nossos genes, 98% são similares. Apenas 2% nos diferencia, por exemplo, de um chimpanzé. Então, o homem e os demais primatas teriam uma origem comum e se separam ao longo do tempo. Essa origem comum é o que eu falei que seria o elo perdido. Então, o que propiciou o aumento da caixa encefálica? Foi a alimentação, né, atividade física, e um retroalimentou o outro, né? Quanto mais se alimentava, mais energia tinha, mais inteligente ficava, mais atividade física fazia e a evolução acabou tendo um êxito, né? Aqui vocês podem observar, né, nos slides a evolução, os traços do cital, as linhas harmônicas, né? Como vocês são bonitos. Se a gente observar um álbum de família, a gente já observa as mudanças na anatomia do rosto, né? Como as linhas são harmônicas hoje em dia. Quanto mais jovem a geração, mais bonita ela é. Então, aqui nós temos, né, desde os Australopithecus da Lucy até a Luzia, né, nós pertencemos ao Homo sapiens, um homem que ainda tem o conhecimento, mas nós já estamos talvez dando um passo à frente. O Homo tecnológicos, né, eu gosto muito da questão da tecnologia, talvez não domine tanto, mas eu gosto muito, é um assunto que me instiga bastante. Então, fazendo um resumo, primatas viveram há cerca de 70 milhões de anos atrás, 5 dedos nas mãos. Humanoides também eram primatas, né? Eles tinham o tamanho de um pequeno gorila, né? Já desciam ao solo, mas eram quadrúpedes, ou seja, caminhavam sobre 4 patas. Os hominídeos, eles já andavam na posição ereta, então eles já apresentavam bipedismo, tá? Então, se é o hominídeo, anda sobre 2 patas. E aí ocorre um certo fluxo na evolução. O Homo habilis, né, primeiro do gênero Homo, boa pergunta para a prova, ele começou a fabricar objetos simples e já começou a olhar para os animais não somente como fonte de alimento, mas como uma fonte de suporte até mesmo para caça, como os cães. O Homo erectus, ele já era maior, né? Já dominava o fogo, né? Tinha uma certa linguagem, né? Muito pobre, mas já tinha uma certa comunicação social. O homem de Neandertal, né, ele enterrava os mortos em cavernas, deixava as comidas e objetos como oferendas. Né. Teoricamente, o Homo de Neandertal ele conviveu com o Homo sapiens, né, e não se sabe exatamente a causa desconhecida. Aí entram várias teorias. Uma delas é a questão da catástrofe de Toba, né? O vulcão de Toba, que fica na Indonésia, há cerca de 70 mil anos atrás, ele entrou em processo de erupção.
provocando uma espécie de um inverno nuclear. E aí acredita-se que foi o motivo da extinção das outras espécies, né? Porque o Homo sapiens, ele dominava a questão da agricultura, a questão da pintura, e ele dominava a comunicação social. Então, provavelmente, não se sabe exatamente se foi questão de disputa, de competição por território, mas acredita-se que foi por sobrevivência, né? A questão ali da adaptação, né? A seleção natural fez isso, com que apenas o Homo sapiens sobrevivesse a esse inverno rigoroso que durou em torno de uns 4 anos, como se fosse uma glaciação, né? E aí fica remanescente apenas o Homo sapiens. Então, como eu sempre gosto de deixar para vocês um mapa textual, né, um resuminho do conteúdo. E aí, quando eu abordo o Homo tecnológicos, né, eu abordo a questão da inteligência artificial. Né? O homem evoluiu tanto, né, cognitivamente, que ele busca outros meios, né, o HD externo, para dar suporte, né, à questão cognitiva. Então, nós temos alguns meios de inteligência artificial, né, como o robô. A ideia da inteligência artificial surgiu a partir da Segunda Guerra Mundial, né, lá por volta dos anos 40, final dos anos 40, início dos anos 50. A questão da informática, da conectividade, do mundo virtual, ele é exclusivamente matemático, né, de 2 algarismos, né, e aí se desenvolveu uma área do conhecimento muito grande. E hoje nós temos os supercomputadores, nós temos a questão do ambiente virtual, que ele só é possível devido à inteligência artificial. Hoje em dia nós temos carros que são guiados sozinhos, nós temos robôs que fazem o serviço tanto aqui do planeta como externamente, né? O Homo sapiens ele já avançou até a estratosfera, ele saiu teoricamente fora do planeta, e assim como ele consegue migrar para a parte interna. Por quê? Quando eu observo aqui a inteligência artificial, como tem robôs que simplesmente lavam roupa no período de pandemia, evitando o contato com possíveis restos biológicos passíveis de uma transmissão viral, nós temos o Hugo que faz esse serviço no Japão, né? Ele lava a roupa, ele dobra, evitando o contato dos seres humanos, né? Teoricamente evitando contágio com o Covid. E também nós temos aparelhos ultramodernos que fazem exames complexos sem abertura do corpo humano. Né? Uma ecografia, uma tomografia computadorizada, tudo isso surgiu ao domínio, né, da tecnologia. Por isso que eu coloquei o Homo tecnológicos. O cinema aborda isso, né? A questão ali da inteligência artificial abordada em Matrix, né? Os supercomputadores que iriam teoricamente comandar o mundo. Nós temos cidades que, se parar o sinal da internet, vira o caos. Né? Nós mesmos, né? Serviço bancário, por exemplo, se acabar o sinal ou tiver alguma interferência, né, nós temos sérios problemas. E aí, a questão do ser humano agregado à máquina. Nós temos outra situação. Os ciborgues, né, o cinema aborda isso com muita maestria. Né? O robô com o aspecto humano, o robô mesclado com os tecidos humanos. Né? No último filme da Liga da Justiça, nós temos o ciborgue. Né? Os ciborgues, na realidade, eles existem como exoesqueleto, né? O Homem de Ferro, por exemplo. Né? Mas são exoesqueletos, teoricamente, com fins bélicos. Né? Isso seria o que a gente tem. Claro que nós temos as amputações que têm, né, algumas partes mecânicas, mas que ainda estamos de uma forma rudimentar na tecnologia agregada aos tecidos humanos. Né? Mas já existem estudos para isso.
né? Então, isso já não seria uma ficção tão longínqua. Agradeço a atenção. Eu sempre gosto de encerrar minha aula com uma frase, né, para a gente refletir, para a gente pensar. E eu deixo essa frase da projeção, né? O que eu vejo nos outros é o que está em mim. É um fenômeno que enxergamos no outro o que nós temos dentro de nós. Vemos o outro como uma extensão de nós mesmos. Acreditamos que ele é como nós somos. Então, assim, o que eu vejo é um espelho, né? Então, o que eu vejo, o que eu penso, o que eu desejo é que vocês continuem estudando, continuem fazendo as atividades, vendo os vídeos, né? Buscando outras fontes, fazendo leituras. Isso agrega conhecimento, diferente se seja presencialmente ou virtualmente. Um grande abraço, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.